Graça e paz, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Eu sou completamente improvável, né? Sou completamente dependente de Deus. Não nasci em um lar evangélico, né, cristão. Caminhei pelo mundo ali, né, cresci nisso. Mas um dia, pela misericórdia, pela graça, Deus me tocou e me permitiu experimentar algo que eu não acreditava que existia. Muitas vezes eu persegui pessoas que criam na Bíblia. Muitas vezes eu tirei sarro, tentei convencê-las de abandonar a fé. E eu estou falando tudo isso para deixar bem claro que é só a graça. É só a graça. E não tem ninguém aqui que possa olhar para si e falar assim: não, Deus não vai me tocar, porque eu fiz muita coisa errada. Não, esquece isso. Esteja com o coração realmente aberto para o que Deus pode fazer. Porque Ele pode. Ele pode. Se posicione, esteja disponível para Ele, que Ele faz. Ele faz. Talvez você está fugindo dele, né? Já tem um tempo, se escondendo atrás de uma aparência, de uma religião, sei lá. Mas Ele te encontra também. Eu quero falar sobre legado. Vou conectar com o tema, mas saltou isso em meu espírito para trabalhar sobre legado. E eu fiquei pensando assim, no início eu fiquei um pouco atribulado com isso. Eu falei: mas Senhor, legado, falar de legado com jovens, né? Normalmente é um tema que ele vai ficando mais latente à medida que a gente vai envelhecendo e, né, eu acredito que principalmente depois de ter filhos, o Ziel aí, o Lauro, bons exemplos de ter filhos, né? Eu acredito que isso vai, à medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai se preocupando mais com isso, né? E aí, o que eu vou deixar de legado? O que eu vou deixar de legado? Mas ficou bem claro para mim que a gente iria começar essa conferência tratando desse tema. E legado, ele precisa ser construído. E a hora de construir o nosso legado é agora, enquanto jovens, né? É o momento da gente começar a trilhar os nossos caminhos e colocar em prática tudo aquilo que a gente já vem aprendendo nas Escrituras. Assim que nós vamos construir algo que vai impactar, né? A gente tem mais tempo. Já pensou nisso? A gente tem mais tempo para fazer a obra, mais energia para fazer a obra. A gente não deve esperar o tempo passar, né? Qualquer tempo é tempo, né? Para a gente fazer a obra de Deus. Mas agora a gente tem uma bênção de Deus, que é o tempo, a energia, a disposição para fazer, né? A coragem de arriscar, né? É agora. Nós precisamos nos posicionar em relação a isso. A gente não deve deixar para pensar nisso só depois, né? A gente pode pensar desde já. Qual a diferença que a gente faz nos ambientes que a gente está? Nas faculdades, nas escolas, no trabalho. Que diferença a gente faz na onde a gente está? Se hoje você sumisse, que legado que você ia deixar para as pessoas que estavam à sua volta? Quais as marcas que vocês vão deixar nelas? Fiquei pensando que pessoas que mudam a vida dos seus sucessores, por ter acumulado muito dinheiro, eles deixam uma herança. Pessoas que mudam ambientes, deixam história. Mas pessoas que mudam valores e ideais, essas deixam legado. Valores e ideais. E a gente já tem esses valores e ideais, amém? A gente já tem. Então, se a gente imprimir esses valores e ideais por onde a gente passar, nós vamos deixar um legado que não começou em nós.
Isso é mais maravilhoso ainda. 2 Timóteo capítulo 1. Queria que a gente lesse para começar. Segunda Timóteo capítulo 1. Vou ler na Almeida, revista atualizada. Não sei se vai colocar assim. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Essa carta é a minha preferida, já falei isso algumas vezes aqui, né? Pensando, a historiografia nos leva a entender de que 2 Timóteo foi o último escrito de Paulo. E isso é maravilhoso, porque eu fico pensando, cara, um homem como Paulo, que viveu tudo que ele viveu, ele escolhe gastar os seus últimos fôlegos de vida para escrever uma carta a um jovem. Olha isso, cara. Ao jovem Timóteo. E Paulo fala de legado com o jovem Timóteo. Quando eu li isso, eu falei assim, ufa, agora sim eu estou tranquilo para falar sobre isso. Eu lembro que há uns 3 meses atrás, eu e a Flor, a Flor é minha esposa, para quem não sabe. Ela não pôde estar presente hoje, mas ela está lá intercedendo. A gente estava na praia e a gente viu um monte de pegadas assim na orla, na areia assim, umas pegadas bem fundas. Como um casal muito maduro, o que a gente fez? Foi lá pisar em cima das pegadas, né? Igual uma criança, tentando se equilibrar ali no meio fio, né? E aí eu fiquei pensando, a gente viu uma marca deixada por alguém e foi lá pisar em cima. Seguiu o mesmo caminho que aquela pessoa que eu nem sei quem é, passou lá, né? Se tivesse alguma coisa na areia ali, uma pedra ali para machucar o pé, ia pisar também, né? Eu fiquei refletindo sobre isso quando eu estava preparando a palavra. A gente sempre acaba por imprimir algumas marcas, né? Por onde a gente passa. E por mais que você não queira, alguém vai te tomar como referência. Talvez fale assim, não, mas eu não quero ser referência para ninguém, não me importa isso, não me segue não, porque estou perdido. Talvez você pense isso, mas alguém vai te tomar como referência. Seja um irmão mais novo, um vizinho, um amigo, sei lá. Aí você pensa assim, mas eu, referência para alguém? Alguém, mesmo que não vá falar com você, mas vai te observar. Vai te observar e vai te copiar de alguma forma ali. Então nós precisamos entender que a influência a gente exerce, querendo ou não. Pode ser que não deixe um legado, né? Mas uma influência, você já vai, naturalmente você vai exercer sobre as pessoas. E em meio a uma geração de influencers, né, e seguidores e sei lá o que, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente tem permitido entrar nos nossos corações. Queria ler com vocês Provérbios 4, 23. Versículo bem conhecido também, né? Que diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele precedem as fontes da vida. Eu achei muito interessante a tradução que a NTLH fez, né? Ela se refere ao coração como pensamento. Fala assim, guarde o seu pensamento.
Eu acho que eu anotei aqui, quer ver? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Acho interessante demais. Guarda aquilo que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelo que você está pensando. Imagina, até você agir, até você tomar uma atitude, como que esse caminho passa? Como que é o caminho até a atitude? Primeiro surge aonde? Na mente. Não é assim? Vamos pensar aí sei lá, uma pessoa com inveja. Ela vê algo que ela queria muito e alguém consegue. Estou dando um exemplo aqui só para a gente pensar. Aí ela pensa assim, poxa vida, ó, fulano ó, conseguiu mesmo aquele negócio. Começa nesse pensamento. Aí vai evoluindo, né? Mas por que eu não tenho também o que fulano tem? Por que eu não tenho um casamento que fulano tem? Não tenho o carro que fulano tem? A casa, sei lá. Aí fica naquele pensamento. Aí aquilo começa a virar um sentimento. Vai para o seu coração. Começa a virar um sentimento. Você olha para a pessoa e fala assim, tem isso aí, mas não é tudo isso também não. Né? Vai virando um sentimento aquilo ali. Depois que aquilo já entranhou no coração, aí vira uma atitude. Alguém chega para você e fala assim, nossa, você viu o carro de fulano? Assim, mas aquele ali é ruim demais, dá problema demais. E para vender? Ruim demais. Aquilo virou uma atitude. Começou no pensamento, virou um sentimento e culmina em uma atitude. Então, se você pensar isso também para a traição, sei lá, começa a ver alguém na rua, achou bonito, aí, não, foi só uma olhadinha, não tem problema não. Aí aquilo já, você começa a pensar sobre aquilo, e aquilo vai crescendo no seu coração, fala assim, nossa, mas, fulano é bonita, né? Que isso, tal, bonito demais, começa a virar um sentimento, quando você assusta, já está lá, fazendo o que não devia. Então a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, e cuidar de quem consegue tocar nos nossos pensamentos, as influências que a gente recebe. Cara, o que mais tem por aí é influencer hoje. Todo mundo quer ser isso, né? Os adolescentes, todo mundo, o sonho da galera é ser influenciador. Influenciador. Quem diria que isso viraria uma profissão, né? Influenciador. O que você é? Influenciador. Eu influencio pessoas. Às vezes eu paro para pensar nisso, eu fico meio brisando assim, né? Como é que chegou a esse ponto, né? Mas as pessoas estão se dedicando no aprendizado de como influenciar pessoas. As pessoas estudam sobre isso, se dedicam, né, para conseguir quebrar algumas paredes ali do seu pensamento, para conseguir tocar no seu pensamento. Se dedicam nisso, para ter gatilhos mentais, para te fazer cair, tropeçar aqui, ó. Faz você acreditar nisso. Não, eu vou falar essa frase aqui, porque essa frase vai fazer a pessoa cair na minha conversa aqui. Não estou falando que influenciador é ruim não, tá, gente? É algo que existe e a gente tem que entender a realidade que a gente está hoje. Tem pessoas que vão influenciar para o bem e outras para o mal. A gente tem que ser maduro o suficiente para saber discernir essas coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção é de que hoje nós somos quase que vítimas, né? Você abre seu celular, alguém vai tentar te convencer de alguma coisa. Abriu o Instagram, vai pular um vídeo lá para te convencer de alguma coisa. Né? Tá assistindo com a família, tocando um louvor, igual aconteceu comigo. Estava com a minha esposa e tal, a gente almoçando. Aí no meio do louvor lá, entrou uma propaganda. E tá lá tentando convencer a gente. Então o tempo inteiro isso. O tempo todo tem alguém tentando te convencer. E você acha que Satanás vai ficar quietinho diante dessa estratégia? Diante dessa ferramenta? Ele vai ficar agindo, deixando esse lado aí, eu não vou mexer com isso não. Ele vai usar também. Nós temos que saber o que tem sido impresso em nós, né? E esse texto que a gente leu, de 2 Timóteo, vou voltar nele aqui, ele é muito interessante para a gente pensar sobre legado. Vamos lá. Paulo, vou ler de novo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus,
pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Quando eu li isso aqui, eu fiquei... Deu uma tela azul, sabe? Eu falei, como assim? Desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Vocês entenderam isso? Paulo se inclui nas ações dos seus antepassados, no legado dos seus antepassados. É como se eu falasse assim, meu avô ele tocava violão, né? E eu toco violão também. É como se eu falasse assim, em 1945 eu já tocava violão, através do meu avô. Só que eu nasci em 95, 50 anos depois, né? Eu quero dizer o quê? Que o que ele fez lá me influenciou a tocar violão. Não foi o caso, né? Infelizmente. Meu avô faleceu, eu era bem novinho. Mas é como se fosse isso, né? Então Paulo, ele se enxerga nas ações dos antepassados dele, que já serviam a Deus. Maravilha isso. E esse é o poder do legado, da continuidade a uma missão. O legado dá continuidade a uma missão, a um propósito. Vou dar alguns exemplos aqui. Se você pensar em Karl Marx, por exemplo, ele deixou um legado, sim ou não? Não estou falando que é bom ou ruim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas deixou um legado, certo? Aquilo que ele escreveu lá atrás no Capital e tudo mais, hoje faz parte da cultura, né? Muitos defendem com unhas e dentes, e muitos combatem com unhas e dentes, do qual eu estou desse lado, né? Só para me posicionar aqui, mas respeito todo mundo, tá? Mas você vê que um pensamento sociológico, ele vem perdurando com o passar dos anos. Beethoven, né? Eu assisti o Felipe sabe ali que eu assisti um filme sobre isso, eu fiquei maravilhado, né? Sobre música. Mas Beethoven, ele deixou um legado tão grande, que as sinfonias dele, toda trabalhada, cheia de contraponto, cheia de coisa, hoje você liga num telemarketing, tá lá tocando a musiquinha dele, né? De um jeito bem simples, né? Comparado ao trabalho dele, mas está lá num telemarketing. Aguarde um momento, começa a tocar a Sinfonia de Beethoven. Olha o tamanho olha o que foi impresso na história a partir da vida dele, a partir do trabalho dele. E o legado, ele interrompe a morte. O legado vence a morte. Porque as pessoas morrem, mas deixa o seu legado e outra pessoa continua com ele. Estevão é apedrejado e a capa dele é colocada aos pés de Paulo. Paulo continua aquilo que Estevão começou. Cara, isso é sensacional. O legado, ele é algo que Deus nos deu, a oportunidade que Deus nos deu de construir algo que perpetue até a vinda dele e dá frutos eternos, né? O único legado que dá frutos eternos é os legados que são fundamentados na palavra de Deus. Você pode deixar um legado na música, você pode deixar um legado na história, na economia, na sociologia, não importa. Mas se você deixa um legado baseado na palavra, esse nunca vai acabar. Ele vai passar durante toda a sua vida, a vida dos seus descendentes, até a volta de Jesus, e vai permanecer eternamente. Os frutos que você der aqui vai permanecer eternamente. Vamos lá, continuação. Dou graças a Deus, vou ler de novo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, que a gente acabou de ler. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti.
Paulo reconhece em Timóteo o legado que veio lá da vozinha Lloyd dele. O legado de ter uma fé não fingida, uma fé verdadeira, que a mãe Eunice herdou da avó, e Paulo fala assim: eu tenho certeza que você herdou também. Esse legado está com você. Existe uma raiz. Quando você fala sobre legado, você fala de raiz, de fundamento. Só dá fruto quem tem raiz. Você precisa estar fundamentado em algo, senão você vai ser levado por ventos de doutrina, como a palavra diz. Se você não tiver alicerçado na palavra, vai bater o vento, né? Vão vir as tempestades e a sua casinha vai cair. Tem como colocar para nós aqui Provérbios 22? Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Se você gera, olha o que a Bíblia está falando, se você gera um fundamento, se você imprime o seu legado no seu filho, ele vai trilhar sobre as suas pegadas, lembrando lá da praia lá. Se você consegue gerar marcas profundas, seu filho vai pisar sobre elas, e não vai sair delas. E qual o legado que a nossa geração tem deixado para as gerações futuras? Já pensaram nisso? A nossa geração tem deixado o que para as gerações futuras? Vamos pensar um pouco. Homens cada vez mais sensíveis, frágeis, que não tomam decisões, não têm postura, não têm palavra. Mulheres cada vez mais objetificadas, né? Se tornando cada vez mais objetos. O que mais que a nossa geração tem deixado aí de bonito? Sexo banal, não é assim? Não é isso que as pessoas fazem? Ou eu estou enganado? Libertinagem, preguiça, um caminhão de doenças psicossomáticas. Tem como, eu deixei aqui algumas manchetes. Quem está ali? Ô Mari, você põe as manchetes, por favor? Algumas manchetes que eu peguei, que me chamaram a atenção, assim, que eu fiquei pensando sobre quais as marcas a gente tem deixado, né? O Alex. Estão pondo a culpa no você, Alex. Brincadeira. Eu fiquei pensando, quando as pessoas olharem para a história da nossa geração, vamos ver lá, o que acontecia no tempo do meu avô? Aí vamos lá, vamos ver umas notícias lá. O que esse povo fazia? Aí essa é a hora que entra. Nós temos que lembrar que nós somos geração eleita. Deus nos chamou para algo muito maior. Nós não podemos contentar com os prazeres daqui, em seguir o rumo que as coisas já vão tomando, né? Ficar passivos, de braços cruzados, vendo o mundo desabar. A gente só filmando, né? Pega o celular e filma lá. Olha lá, tá caindo ali, né? Mas não faz nada para mudar, não se esforça. Eu fico pensando, diante do esforço que Timóteo, eu fico vendo as cartas pastorais, né? 1ª e 2ª Timóteo, Tito, os discípulos, esses 2 discípulos de Paulo, eu fico vendo o esforço deles, né? Quanto que eles se sacrificavam, quanto Paulo se sacrificou. Aí eu fico comparando assim, cara, eu não estou fazendo nada. Olha aí, transespécie, performer que não se identifica com a forma humana, vive como cão e como boneca. Olha isso. Satanistas instalam estátua de criatura com cabeça de bode em protesto por liberdade religiosa no Arkansas. Aqui não dá para ler,
tá pequenininho, mas ali fala que grupos cristãos e ateus se juntaram manifestando de que era para tirar um monumento lá que tinha os mandamentos, alguma coisa assim, porque tem que ter liberdade religiosa. Grupos cristãos. Próximo. Mulheres festejam descriminalização do aborto na Colômbia. Olha que motivo para festejar, né? Próximo. Aí, ó. MC Pipoquinho faz show para criança e é criticado no web. Irmãos, isso eu queria parar um pouquinho para falar sobre isso. Às vezes a gente vê, acha até graça, né? Porque para nós soa como um absurdo tremendo, né? Mas isso está cotidiano. Isso está sendo visto como normal. Você pensar, a gente está falando de legado, sabe de onde vem isso aqui? Para quem não sabe, esse show dessa MC aqui, foi um show que ela fez coisas extremamente sexuais, diante de uma plateia de criança. Sabe de onde veio isso? Da escola de Frankfurt, que defendia que os valores cristãos da família deveriam ser quebrados a partir da cultura, algo que foi escrito há não sei quantos anos atrás, e a gente acha que o problema está só nisso aqui, isso aqui é o sintoma. Não adianta a gente virar e começar a criticar uma pessoa que fez isso, é como se colocasse um band-aid, esperando que o câncer melhora, né? A gente tem que tratar o que começou isso tudo. E a gente só vai mudar isso tendo base, gerando legado de verdade na palavra de Deus, abrindo os nossos olhos, tomando postura, decisão, e falando: eu não aceito isso, eu não participo disso, eu não vou financiar isso. Decisão. Pode passar. Ex-modelo se casa com cachorro ao vivo em TV. Isso é real, gente. É ridículo, mas é real. As pessoas se perderam completamente. Não tem nenhum tipo de identidade mais. É boneca, é cachorro, casa com cachorro. Não tem identidade mais, sendo que as escrituras nos mostram que somos filhos. Filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. E as pessoas estão trocando isso por miséria. Adolescente de 15 anos mata os pais e o irmão de 10 a tiro por ter ficado de castigo por ter más notas. Entendeu a seriedade? É engraçado até quando a gente vê algumas coisas, mas olha isso aí. Matou a família, cara. O descontrole completo. Falta de base, de fundamento. Confusão de valores. Tem 2 vídeos também. Meu relógio está esquisito, ó. O tempo está passando de preço. Olha aí. Ei, e aí? Vocês estão curtindo o maior baile do Brasil? Aqui é onde toda santinha perde o juízo. Onde você toma uma e vira um perigo. E abastecido com aquele combo que você desce gostoso até. Aqui você pode sair beijando de boca em boca. Aqui no baile da santinha você pode curtir em alta e sem moderação. Pode dar um pause aí. Isso. Por favor, me digam que isso aqui... Daqui a pouco. Aquilo ali que aconteceu foi num show, acho que em Montes Claros, se não me engano. Chama Baile da Santinha. Onde a introdução era essa figura diabólica, né? Falando que poderia fazer o que quisesse, né? Aqui é tudo livre. E a galera lá no fundo... Né? É isso que nós estamos vendo hoje. Pode passar o último aí. Por favor, me digam que isso aqui é de mentira, que isso aqui é meme, que isso aqui é fake, que é qualquer coisa, mas que não é realidade. Saca só. I don't talk to my family.
They're irrelevant. None of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. O cara não fala com as pessoas da família dele Aí. porque elas não têm seguidores. Tá bom, depois ele vai tirar sarro do cara, aí não é o propósito. Mas, vocês entenderam isso? Ele não fala com a família porque eles são irrelevantes. Por que são irrelevantes? Porque não tem seguidores. Depois, no vídeo completo, né? A plateia começa a meio que vaiar ele ali. Aí ele fala assim, vocês não entendem porque vocês também são irrelevantes. Olha isso, cara. Olha que ponto está chegando as coisas. Cadê a geração eleita? Josué 24:15 vai dizer assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Constrói legado quem agarra com as duas mãos o propósito, a missão, os valores. Quem segura de verdade e fala assim, eu não quero, você vai vir comigo? Não, eu só sei que eu vou servir ao Senhor. É isso que Josué fez. Que eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você segura esse propósito e não solta. Aí você cria legado. Aí você faz a diferença na vida das pessoas. E é assim que a gente tem vivido com Deus? Pense, não precisa responder, só reflete com sinceridade. Esse é o tipo de postura que nós estamos tendo? Quando você está num bolinho de amigos ali, que começa uma conversinha fora ali e tal, sua postura é essa? Irmãos, e tudo que eu estou falando aqui, não é porque eu faço isso com excelência não, tá? São as minhas dificuldades também. A gente precisa entender o nível de postura que a gente tem que ter. Eu fico pensando que foi muito instantâneo assim. Após a minha conversão, eu já comecei a tomar umas pedradas já, né? Alguns falaram que eu tinha ficado maluco, outros falaram que eu estava assim só por causa da Flor, né? Que na época era minha namorada. Assim, isso aí é só por causa dessa menina aí. Daqui a pouco ele tá aí, doidão de novo. Aí uns falavam assim, isso é fase, bobo, isso é fase. Né? Fazem 7 anos essa fase aí, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, começaram aí, fizeram textão para mim no Facebook, na época, né? Tinha muito isso. Eu não tinha Twitter não, senão tinham me xingado muito lá também. Mas, e eu só tinha postado a Bíblia. Eu não ficava dando a minha opinião, eu postava a Bíblia. Aí eu lembro que o que dava mais textão do pessoal lá, é quando eu cortava um pedacinho da Bíblia e punha lá. Nem comentário meu eu fazia. Mas aí eu entendi que eles não estavam jogando pedra em mim. Porque senão a gente fica muito dodói, né? Tá me perseguindo, vou parar com isso. Mas não estava jogando pedra em mim. Estava jogando pedra num legado que veio antes de mim, cara. Quando alguém joga pedra em você por você estar pregando a palavra, ele queria acertar Jesus. Aí ele olha para você, você está parecido com ele, então toma a pedrada. É muito maior do que nós. Eu quero que a gente pense em 2 vertentes. Primeiro, qual legado eu estou recebendo? Que é lindo, né? Você ter, igual no caso de Timóteo aqui, nossa, sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, essa fé não fingida, está em você. Mas e se você nasceu em uma família que está toda bagunçada? E aí? Nossa, minha família está longe de ser esse tipo de família aqui, ó, de uma fé não fingida, é um mais fingido que o outro. E aí? Se você nasceu de um lar em que você ouve maldições desde criança. A Flor chegou, eu fui buscar a minha esposa, hoje, antes de vir para cá, e ela estava horrorizada, porque tinha uma moça na rua, o menininho, a criancinha dela, devia ter uns 6 anos, brincando, e ela chamando ele de idiota, amaldiçoando o menino, sabe? Ela ficou chocada, ela chegou, uma das primeiras coisas que ela falou comigo no carro foi isso. Nossa, amor, tô tão
todo mundo na rua achou tão feio, tão estranho. A moça chamando o filho de idiota e brigando com ele na rua, xingando ele, falando coisa feia com ele. Um menininho tão pequenininho. Talvez você nasceu assim, veio de um lar assim, né? Onde as ideias que te passaram não tem nada a ver com as escrituras. E você está aqui sozinho. Eu sei como é isso. Eu fui o primeiro da minha família a se converter. Hoje, para a glória de Deus, minha mãe e meu pai estão assistindo aí. Né? Mas eu sei como que é isso. Então, se você identifica que o legado que está sendo passado para você é algo ruim, você precisa quebrar esse legado. Nem todo legado é para você manter, não, tá? Se você identifica que é algo que precisa ser quebrado, precisa ser quebrado. Começa a analisar o que você tem deixado te influenciar na música, nas séries, nos filmes, nos livros, as pessoas, os vídeos na internet, TikTok, Instagram, os movimentos, as reclamações dos outros. Tem gente que está feliz quando um começa a reclamar, ele começa a reclamar também, ué. Ah, mas não estava tudo bom? Começa a concordar com a reclamação do outro e vira aquela bagunça. O que você tem deixado te influenciar? Legados ruins, eles são quase que maldições. Eu só não falo que é porque eu não estudei o suficiente para afirmar isso. Mas legados ruins são quase que maldições. E precisa ser quebrada. E como que quebra a maldição? É só impor nas mãos? E orando? É, impor nas mãos, orando, beleza. Mas tem que ter o que Josué fez. Posicionamento. Assim, ó. Esse povo está tudo adorando outros deuses. Escolhe aí o que vocês vão adorar. Eu e minha casa vamos adorar o Senhor. E olha só, olha que interessante, nesse mesmo texto de Josué. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais. Ou seja, olha esse legado ruim que está sendo passado para você e joga fora. Por que você está carregando isso até hoje? Ah, mas o casamento da minha mãe, não sei o quê. Para! Faz algo diferente daqui para frente. É a sua posição que vai depender o legado que vai passar para os seus filhos. E não só filhos, né? Talvez você está muito novo ainda, não está nem pensando nisso. Mas talvez os seus colegas da faculdade. Quando você formar, o que você vai deixar impresso lá para eles? Assim, não, eu estudei com fulano. Ih, rapaz, o cara mentiroso. É feio demais, gente. Totalmente fora da palavra. A gente tem que ter posição. Não cair naquela máxima lá, né? Deixa a vida me levar. Não deixa, não. Toma posição. Se for deixar a vida te levar, que seja a vida verdadeira, né? Jesus, a verdade e a vida, o caminho. Mas não fica esperando e aceitando tudo que vão te passando, porque está na moda, porque agora é assim, que não sei o quê. Para. Toma decisão, postura com Deus. Aí eu chego no texto da nossa conferência. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém vai tirar um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Por quê? Bom senso. Você vai fazer isso? Então não adianta a gente se consertar pela metade. Ah, eu bebia, fumava, usava droga. Agora eu não faço isso mais não, mas mentira, esses trem não tem nada a ver não. Mentirinha à toa. Você está remendando uma roupa nova, a roupa velha com um pedaço de roupa nova? Para que isso? Tem que trocar tudo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. É o que a irmã explicou aqui. Né? O vinho ele vai fermentando e precisa de uma certa elasticidade, né? Dos odres. Odres eram sacos de couro, né? Onde era depositado o vinho. É preciso sustentar aquilo ali. Esse texto, rapidinho aqui, esse texto se aplica ao fato de que as tradições judaicas, as leis,
eram os odres velhos, né? Jesus estava carregando um vinho novo que não dava para colocar no meio naquele odre velho. Por isso que ele sempre fala assim: sabe o que diz a lei, porém uma nova lei te dou, porém eu digo, né? Ele tinha um vinho novo, precisava de odres novos. Eu declaro em nome de Jesus, sobre a sua vida, um rompimento com qualquer legado ruim, que qualquer maldição seja quebrada e que Deus te dê um batismo de consciência, em um nível que você tome uma decisão de não prosseguir com algo ruim que foi semeado, que você tome a decisão de não perpetuar maldições que vieram da sua família. Se esse foi o caso, que você tenha sabedoria e coragem para enfrentar o que for preciso, mas quebrar isso e viver de acordo com a palavra de Deus. Vou correr um pouquinho aqui. Segunda parte, eu falei da primeira perspectiva, né? Que é romper com os legados ruins. A segunda é o quê? Pensar, qual legado eu estou construindo? Primeiro você identifica se precisa quebrar alguma coisa, romper com alguma coisa, e assim o faz. Depois você pensa, e eu? O que eu estou construindo? Será que alguém vai ter que quebrar o que eu estou fazendo hoje? Será que eu vou passar uma vida inteira construindo algo que alguém vai pedir oração para ser quebrado? Será que o que eu faço, a forma como eu trato a minha esposa hoje, vai gerar uma oração no meu filho que fala assim: Deus, não deixa o teu casamento com meu pai, tem não? Misericórdia. Que o que a gente gere dê bons frutos e traga alegria, que aquilo seja algo para ser perpetuado. Fala assim: eu quero um casamento igual ao do meu pai. Irmãos, por mais que eu vivia as coisas no mundo, eu sabia que um dia eu ia ter uma família. Sabia. As pessoas falavam assim: não, rapaz, amor é só de mãe, que não sei o quê. Eu falei assim, eu não ficava falando muito não, mas eu sabia que um dia eu ia ter uma família, porque eu via dentro da minha casa, meu pai e minha mãe, passando sufoco, estão juntos, passando bonança, estão juntos. Está precisando de alguma coisa, estão juntos. Está com mais do que precisa, estão juntos. Sempre vi meu pai super paciente com a minha mãe super carinhosa. Sempre vi isso. Então eu sabia que um dia eu ia ter uma família. E eu quero passar isso para os meus filhos. E eu vou em nome de Jesus. Analisa, reflete sobre isso. Quais lembranças as pessoas têm de você? Quando alguém fala o seu nome, o que as pessoas lembram sobre você? Quais as referências você tem sido? Que referência tem sido? Estava orando ali com o Rafa, ele falou sobre isso. Eu falei, confirmação de Deus. Confirmação de Deus, só orar com o Rafa, né? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Referência. Nós precisamos entender isso. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Você pode falar isso, irmão? Pensa no fundo do seu coração. Você pode chegar para alguém hoje e falar assim aqui: só me imitar, meu irmão, que eu imito Cristo. Você pode falar isso? Não precisa responder. Mas seja sincero. A gente influencia as pessoas à nossa volta para o bem e para o mal. Como que as pessoas enxergam em mim? Elas veem os valores cristãos? Me veem como Jesus? Como cópia de Jesus? Elas olham para mim e falam assim: esse cara é diferente, essa menina é diferente, é cheia de Deus. É assim que as pessoas têm nos visto? Elas enxergam um propósito claro e sólido em nós? Falam assim: nossa, rapaz, você tem um propósito mesmo, né? Você corre atrás disso, você vai atrás disso, que interessante. As pessoas têm essa visão de nós? E eu não estou falando isso porque é para a gente se inflar, não. É para ver Cristo em nós. A nossa fala reflete Jesus? O jeito que a gente fala, que a gente trata as pessoas? Nossa conduta? Às vezes eu percebo erros meus e eu fico preocupadíssimo com isso. Eu falo assim: nossa, eu estou aqui carregando a bandeira de Cristo, falando que eu sou servo, discípulo dele,
E aí eu dou umas mancadas que eu fico assim, não posso envergonhar meu Senhor. Ele se entregou por mim. Queria convidar o louvor, como diz o pastor Luciano Subirá, para parecer que está acabando. Ninguém põe remendo em pano novo, de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, pelo contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. A gente não pode ser parcial. A gente precisa se preparar para esses próximos dias de conferência. A gente precisa entender que nós vamos ser feitos odres novos para receber um vinho novo. E com o passar do tempo, você vai entender que você vai caminhar para um lado de maturidade. O vinho, quanto mais tempo passa, mais ele é valorizado. Você vai se tornar um odre novo para receber o vinho novo. Mas esse vinho não vai ser jogado fora, não. Um dia você pode até ser um odre velho, mas vai estar cheio de vinho bom, de vinho valioso dentro de você, maduro, que fermentou, que te esticou, que te fez passar dificuldades. Você sobreviveu. Você não vai aguentar o vinho novo mais, mas você vai carregar maturidade e vai fornecer maturidade para outras pessoas. Glória a Deus. A melhor forma de fazer isso, irmãos, é nos entregando de verdade.